Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo neste despertar com Deus. E hoje nós vamos conhecer os ensinamentos do capítulo 8 de 1 Crônicas, em nosso estudo da jornada bíblica Despertar com Deus. O tema: Benjamim e seus descendentes. Em 1 Crônicas 8 temos mais um relato de genealogia, agora da tribo de Benjamim. E você pode se perguntar, por quê? Bem, provavelmente a genealogia que aparece no capítulo 7 refere-se aos benjamitas que se separaram de Judá no reinado de Roboão e seguiram para o reino do norte. Já esta que aparece aqui no capítulo 8 refere-se à porção de benjamitas que permaneceram leais a Judá e Jerusalém. A estes o autor de Crônicas dá maior prestígio, incluindo-os na genealogia dos remanescentes que voltaram do cativeiro. Isso nos dá uma grande lição. Muitas vezes, plantamos muitas sementes de obediência em situações críticas e não fazemos ideia do que acontecerá quando elas germinarem. Portanto, eu lhe encorajo a permanecer fiel mesmo nas situações mais controversas. Deus é soberano, nada foge ao controle de suas mãos. Ele tem cuidado de nós e está atento às nossas decisões, escolhas e intenções. Muitas sementes que aos nossos olhos parecem ter se perdido, podem estar prestes a crescer e dar frutos, para a glória de Deus. Essa é a introdução de nosso estudo do capítulo 8. E você está convidado a deixar o seu like, a compartilhar e também a se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. Capítulo a capítulo, desde o Gênesis até Apocalipse, nós vamos, com a graça de Deus, estudar e nos aprofundar nos ensinamentos preciosos da palavra de Deus. O primeiro tópico, sempre abordamos a análise dos textos que o capítulo traz. Vamos ver os comentários principais destes 40 versículos. Então, conforme o verso 1, descendentes de Benjamim, a inclusão de uma segunda genealogia desta tribo, ainda mais extensiva, reflete a importância dela quanto ao interesse do escritor de Crônicas, por Saul. A genealogia de Benjamim é mais extensiva que a de todas as demais tribos, menos Judá e Levi. O cronista também se preocupa com a genealogia de Saul, o primeiro rei de Israel, a fim de armar o palco para a narrativa histórica que começa no fim do reinado dele, no capítulo 10. A genealogia de Saul é repetida no capítulo 9. Várias referências fazem supor que essa genealogia também se originou da esfera militar. Benjamim recebe atenção especial porque Jerusalém pertencia tradicionalmente a esta tribo, e porque o primeiro rei, Saul, era benjamita. O verso 28 indica que havia numerosos benjamitas em Jerusalém na época do cronista Esdras. A ênfase sobre Benjamim liga as genealogias com o corpo histórico do livro, que começa com o relato sobre a família real de Saul. Agora os versos 3 a 5, Adar, como se vê em Números, pode-se escrever Arde.
Comparando essas passagens, pode-se inferir que aquilo que aparece neste contexto, como filhos de Benjamim, são, na verdade, netos, ou até mesmo gerações ainda mais distantes. Versos 6 a 8, um neto de Gediael, Eude, aparentemente era a pessoa que ligava Benjamim e Saul. Os filhos de Eude transportaram os benjamitas de Geba para Manaate, uma cidade benjamita que fazia a fronteira com Judá, a cerca de 9.600 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Versos 9 a 11, Messa. Este foi um rei moabita, muito conhecido, e neste contexto, Messa, como filho de Saraim e de Rodes, uma esposa moabita, sugere que este ilustre rei deve ter tido um pai benjamita. Mas não se pode ter certeza. Verso 12, Ono e Lode localizavam-se respectivamente a 19 quilômetros, aproximadamente, ao sudeste de Jope. Versos 13 a 27. Aijalon e Gate foram duas localidades na planície ocidental de Israel. 28, estes habitaram em Jerusalém. Isso significa que a última geração da genealogia, que antecede essa passagem, habitou em Jerusalém. Essa cidade não foi tomada por Davi até aproximadamente o ano 1004 a.C., logo a linhagem de Benjamim foi traçada até pelo menos esta época. Além disso, o fato de Davi ter sucedido Saul como rei não significa que todos os benjamitas foram excluídos de Jerusalém ou do favor de Davi. Ele foi cuidadoso no auxílio aos sobreviventes, por exemplo, de Jonatas, seu amigo, filho de Saul, e deu a outros benjamitas postos de responsabilidade em seu novo governo. Agora, o 29, uma comparação entre essa genealogia e a de 1 Crônicas 9, mostra que o pai de Gibeão foi Jeiel. Gibeão foi uma importante cidade que existiu bem antes desta época, como aponta a narrativa de tal conquista. Agora os versos 30 e 31. Quis foi o pai de Saul. Nesta passagem, o relacionamento entre Jeiel e Quis é incerto. Como Saul não havia ainda nascido, no verso 32, Jerusalém é mencionada neste trecho a cidade dos tempos pré-davídicos. Agora, o comentário final, 33, Esbaal. O emprego deu nome Baal em Esbaal e em Meribá, Meribbaal, filho de Jonatas, não indica necessariamente que Saul seria devoto deste Deus. Porém, depois que a palavra foi relacionada de forma estreita ao Deus Baal, parece que não foi mais usada pelos hebreus fiéis a Jeová para dar nomes a seus filhos com este nome. Agora, Judá e Benjamim enfrentando inimigos. O texto do Espírito de Profecia. Não são os inimigos francos e confessos da causa de Deus os mais de temer. Aqueles que, como os adversários de Judá e Benjamim, vêm com palavras suaves e fala agradável, aparentemente procurando amigável aliança com os filhos de Deus, têm maior poder para enganar. Contra tais pessoas, cada alma deve estar alerta. Não suceda que algum engano magistral
e cuidadosamente disfarçado o tome inadvertido. Especialmente hoje, enquanto a história da terra caminha para o seu fim, o Senhor requer de seus filhos uma vigilância que não conheça abrandamento. Mas, embora o conflito seja incessante, ninguém é deixado a lutar sozinho. Anjos ajudam e protegem os que andam humildemente diante de Deus. O Senhor jamais trai a quem nele confia. Quando seus filhos dele se aproximam em busca de proteção contra o mal, em piedade e amor, ele levanta para eles um estandarte contra o inimigo. Não lhes toque, ele diz, pois são meus. Tenho-os gravado nas palmas das minhas mãos. Livro Profetas e Reis, página 571. Bem, em mais um capítulo de genealogia, agora sobre a tribo de Benjamim, e a narrativa dos acontecimentos que envolveram a época e a tribo, que lições podemos tirar para nós hoje, deste capítulo? Vamos lá? A graça divina não nos livra das desgraças de nossos pecados, mas nas desgraças causadas por eles. Ou seja, como Daniel não foi livre da cova, mas foi livre por Deus na cova dos leões. É isto que quer dizer. Deus nunca pretendeu que Israel tivesse rei além dele. Como houve resistência a Deus e insistência na instituição de um reino terrestre, o soberano do universo cedeu a exigências da criatura, ou seja, à vontade humana. Quantas vezes fazemos o mesmo? O capítulo aqui, 8 em questão, visa mostrar a nós a tribo da qual saiu o primeiro rei de Israel, cujo reinado deu início à monarquia israelita. As genealogias que o cronista formula de Israel terminam com um segundo relato longo de Benjamim, mas seu final segue outro rumo. Ao fechar suas genealogias com um longo relato de Benjamim, o cronista elevou esta tribo ao nível de Judá e Levi. Avançando em seu comentário sobre este capítulo, Richard Pratt Jr. explica que um segundo registro da genealogia de Benjamim é que o cronista distinguia dois grupos de benjamitas. Quando as tribos setentrionais se separaram de Judá por volta do ano 722 a.C., a tribo de Benjamim dividiu sua lealdade. Alguns seguiram para o norte, enquanto outros permaneceram com Judá no reino do sul. O segundo registro se concentra nos benjamitas que permaneceram leais a Judá e Jerusalém. Esses benjamitas receberam atenção maior porque foram fiéis ao monarca de Jerusalém e ao templo, tal como foram Judá e Levi. No comentário bíblico adventista, divide assim este capítulo: os filhos de Benjamim e os chefes das famílias, até o verso 32, e a linhagem de Saul e Jonatas, dos versos 33 ao 40. As 12 tribos de Israel foram unificadas por Saul, mas a nação foi dividida em 2 reinos após a morte de Salomão. Ao sul, o reino do norte, composto das 2 tribos, Judá e Benjamim, e ao norte, o reino de Israel, formado pelas outras 10 tribos, que ficaram conhecidas como as 10 tribos perdidas de Israel. Após terem o reino invadido pela Assíria em 722 a.C. Seguir os planos divinos é melhor que lutar por nossas maiores ambições humanas.
Ignorar estes planos significa assinar nosso fracasso. No tempo do cronista, havia sobrado apenas as tribos de Judá e Benjamim, as quais foram cativas em Babilônia, mas Deus não desistiu de investir nestes remanescentes, e que bom! Assim, a Bíblia foi preservada e a semente prometida do Messias também. Portanto, nossa reflexão final: o que fazemos neste mundo não afeta apenas a nós mesmos. Estamos ligados uns aos outros e, como num efeito dominó, nossas ações acabam afetando primeiro aqueles que estão mais próximos de nós. O pecado de uma pessoa não recai sobre outra. Isto é fato. Está em Ezequiel 18:20. Cada um é responsável por seus pecados e erros. Só que os resultados podem sim atingir terceiros. As consequências. Diante disso, você pode estar pensando neste momento, mas isso é muito injusto. E pode ser mesmo, porque o pecado gerou a maior injustiça que já houve neste mundo, quando o inocente, o Filho de Deus, Cristo Jesus, precisou morrer pelos pecados de um mundo de imerecedores. Amados, o mundo ecoa a palavra injustiça desde que nossos primeiros pais pecaram. O pecado gera ruína e tem como salário a morte, fazendo inocentes sofrerem com isso. Não permita que a sua genealogia termine neste mundo mau, mas que você e a sua descendência desfrutem do que gratuitamente Cristo nos comprou ao assumir na cruz uma culpa que era nossa. Jesus padeceu a maior injustiça para que a sua justiça prevalecesse. Percebem? Deus nos chama para começarmos a viver aqui, nesta vida, o que viveremos na eternidade. Lembremos que o que fazemos neste mundo gera consequências boas ou ruins, a depender de nossas escolhas e atitudes. Os passos que damos aqui revelam para onde estamos indo. Por isso, siga as pegadas do Mestre e com certeza você não chegará ao céu sozinho. Vigiemos e oremos. Amém. Muito bem, amigo estudante da Palavra de Deus, este foi o nosso estudo no capítulo 8 de 1 Crônicas. E fique com este pensamento: um nome, ao final da jornada, só pode significar fracasso ou êxito. Uma vida de êxito sempre dependerá de Deus. Amém. Muito, muito especial. Como já falamos várias vezes, muitas pessoas olham para o livro de Crônicas com desprezo, achando, não tem nada importante aqui para que eu possa me dedicar a ler e estudar. Mas, pela graça de Deus, estamos passando por Crônicas, estamos estudando e estamos percebendo preciosas lições, não é mesmo? Olha que lindo isso aqui também para fechar. Seguir os planos divinos é melhor que lutar por nossas maiores ambições humanas. Ignorar estes planos significa assinar o nosso fracasso. São joias extraídas do capítulo 8. Agora eu convido você para falar com Deus. Vamos orar. Nosso amado Deus, querido Pai Celestial,
Graças te damos pelo dom da vida, pelo despertar deste novo dia e pelo ensinamento da tua palavra em mais um capítulo que estudamos. Senhor, nos ajude a fazermos as melhores escolhas, que possamos, Senhor, dedicar nossa vida completamente a Ti, e que possamos perseverar na prática do bem. Abençoe a cada pessoa que está acompanhando este estudo e nos auxilie em mais um dia de nossa jornada nesta terra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha um ótimo dia na presença de Jesus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.